Pessoal, minha tela, vocês podem ver que é uma tela relativamente limpa, né? Eu deixo todas essas moedas do lado esquerdo e o gráfico do lado direito para eu poder acompanhar. A plataforma, aliás, passou. Eu estava até comentando um pouco antes, né, de entrar na live, que ela ficou muito mais rápida de um mês, 2 meses para cá, né? Ela tinha uma quantidade ali que eu não conseguia colocar todos os ativos do mercado futuro, por exemplo, da Binance, que é a lista que eu olho, e agora a plataforma realmente está muito rápida, então isso facilita muito, né? Para eu ir vendo as oportunidades, olha quanto tempo demora, né? Nada, né? Clicou, apareceu no gráfico. Então, para o mundo cripto, isso é extremamente importante. E para day trade, né? Claro, eu fico de olho em dois grupos de moedas, tá? Basicamente, as mais consolidadas, na minha opinião, Bitcoin, Ethereum, óbvio. Fico de olho em Matic, fico de olho em Link, que são moedas que costumam gerar bons trades também quando o mercado começa a pegar tendência. Às vezes a AVE também é uma moeda que eu gosto de olhar um pouco mais no intraday. A gente sabe que operar tempos gráficos curtos, quanto menor o tempo gráfico, maior será a quantidade de sinais falsos que você terá, porque tem menos volume. Com menos volume, a probabilidade do movimento continuar, ele é menor. Então tem que saber filtrar muito bem, né? E muita gente se engana, né? Eu vejo até para quem opera B3 que entra naquele certo desespero de querer fazer o dinheiro muito rápido, né? E já entra, por exemplo, esse gráfico que está na tela é do Bitcoin, do gráfico diário, e já entra num gráfico, por exemplo, de 2 minutos aqui do Bitcoin, e fala, não, já vou operar o gráfico de 2 minutos, que não. Primeira coisa que tem que fazer é entender o que o mercado está mostrando para você, né? Muitas vezes a gente perde dinheiro em tentar operar, em tentar abrir posições em uma região, em um momento em que o mercado não está propício para isso. Por exemplo, o que eu gosto de realmente fazer? E faço isso todo dia e depois eu só vou acompanhando durante o dia. Sempre começo por uma análise no gráfico diário, né? Por exemplo, mas você vai operar day trade e intraday nos 15 minutos. Sim, rompimentos do gráfico diário. Nas criptos eu gosto muito de olhar gráfico de 4 horas para fazer um swing trade. Depois um gráfico de 1 hora. Quando eu caio para um gráfico, se precisar um gráfico de 5 minutos, ele será um gráfico de execução, não é? Será um gráfico de análise de movimento de curto prazo, que eu digo para 5 dias, né? Observei uma entrada pelo gráfico diário, caio para uns 15, caio para uns 5 às vezes. Poxa, deu a entrada, stop curto e tento carregar para um tempo gráfico maior, né? Dessa forma, diferente do que muita gente procura, né? E de novo, seja qual for o mercado, e no mundo cripto, eu tenho uma crítica a fazer, eu já vou falar sobre a maioria de grupos que eu vejo sobre trading, né? É aquele foco exclusivamente em taxa de acerto, né? Aquele foco em taxa de acerto absurdo, né? Falando sobre grupos, né? Não preciso nem citar nomes, nem é o objetivo aqui da live, mas acho importante, não sei se vai fugir muito do tema, você me corta aí, mas é muito bom porque é relacionado ao trading, tá? Sim. Pessoal, uma coisa que eu tenho visto muito, tá? A pessoa manda para mim, mas esse grupo aqui tá com o 90%, né? Ou 82% de taxa de acerto. Eu não vou exagerar no que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou deixar umas linhas maiores aqui para vocês poderem entender, né, o que o mercado tem feito, né? O que as pessoas têm oferecido, e aí fica para cada um ver se faz sentido ou não. Vamos supor que a gente tem entrada numa venda aqui de Bitcoin num gráfico de 15 minutos, e as pessoas têm passado sinais em grupos que falam que acerta 80%, desse jeito, ó. Assim, ó. Todas essas linhas aqui para baixo, eu vou deixar numa outra cor para facilitar a nossa aula aqui, tá? E não achem que é exagero, porque não é, tá? Eu acompanhei alguns grupos, alguns prints e algumas operações que me mandaram, e aí acontece o seguinte: stop lá em cima, tá? Então, tem muita gente por aí focada apenas em taxa de acerto, tá? Eu preciso acertar, eu preciso ganhar. E assim, ó, 4, 5 níveis de ganho, tá? 4, 5 níveis de ganho. Fala, poxa, mas se pegar aqui, põe stop na entrada e eu vou ficar com ganho, eu vou ficar com ganho, eu vou ficar com ganho. Pessoal, no longo prazo, quebra qualquer um, tá? Isso aqui quebra qualquer um. O que as pessoas têm procurado fazer, né? Principalmente o mercado, quando ele não corre muito, é o seguinte, ó. Você pega, tem um ganho minúsculo, tá? Ridiculamente baixo, né? Mas a minha telinha tá mostrando verde,
e na sua mostrou vermelho nas últimas 2 semanas. Sim, mas eu vou te falar o que vai acontecer daqui a alguns meses. Você vai pegar uma sequência de perdas e o mercado é probabilidade, em algum momento isso deve acontecer, e quando você ganha, você vai ganhar exatamente assim, ó. Às vezes com 20% da sua mão, nada. Nada, praticamente. E vai mostrar que você ganhou um pouquinho. E quando você tomar um prejuízo, o prejuízo é enorme. Então, parem de se preocupar exclusivamente com taxa de acerto. Taxa de acerto isolada não significa absolutamente nada. E as pessoas precisam abrir os olhos para isso. Tem muita gente que vai embora do mercado financeiro. Eu vejo pessoas que analisam muito bem, mas que não conseguem aceitar isso. E é só colocar num papel. Eu tenho uma planilha para isso, tá? Tem meu Instagram. Se quiser que eu mande essa planilha de taxa de acerto e risco-ganho, me mande uma mensagem depois, tá? Então, eu sempre penso nisso, né? O mercado, eu gosto de operar tendência. Para mim, o dinheiro está na tendência. Quando o mercado não tem muita volatilidade, a gente tem que cair para tempos gráficos curtos e não adianta achar que a gente vai pegar o trade que vai dar 500%, porque isso vai ser absurdamente difícil. É entrar no tempo gráfico menor e andar. Então, por exemplo, Bitcoin no gráfico diário, né? Mostrar um pouco de como eu me preparo aqui e vejo se tem oportunidade ou não. O Bitcoin, quando ele fez esse movimento de alta aqui, pode até falar sobre esse pivô de alta, né? Essa movimentação aqui. Deixa eu aumentar a espessura aqui que vai ficar melhor. Deixar em vermelho aqui vai ficar melhor. Esse movimento de alta, eu estava de olho para pegar uma operação de compra aqui. E no nosso grupo, acabou que eu não mandei essa operação, né? O pessoal falou, ah, por que você não manda, né? Porque o mercado está sem volume. A liquidez está absurdamente baixa. Uma outra dúvida. Ah, mas o mercado ele não é centralizado, né? O volume é por cada exchange. Sim. E por isso que eu gosto de olhar aonde tem o maior volume, aonde tem a maior concentração de movimentação. Então, ó, se a gente perceber aqui, a volatilidade e a movimentação do Bitcoin não tem apresentado tanto volume. E o que isso mostra? Que se nós não tivermos, né, uma confirmação de volume muito forte, a probabilidade que a gente tem de pegar uma operação, por exemplo, se eu comprasse Bitcoin, meu alvo não seria nesse topo. Meu alvo seria lá nos 18.300 dólares. Apresentou um risco ganho, né, de 4% para 4 aqui, no máximo de 1 para 1. Então teria que ter acertado praticamente a máxima do movimento para que se começasse a fazer sentido esse tipo de operação. Então, já vendo um volume baixo, não adianta a gente chegar e tentar pegar, né, um trade aí para, poxa, agora vai subir 200%, tá? Vai ser muito difícil. Pode acontecer, por exemplo, a XS deu uma porrada uns 2 dias atrás, né? Deu uma pancada lá, estava nos 6 dólares, 7 dólares, foi até os 10,30, se não me engano, agora está um pouco mais pesada. E aí sim, quando você enxerga uma volatilidade um pouco maior, né, é muito bom. E vou explicar um pouco do que eu vejo de padrão. Você também está no mercado cripto há mais tempo do que eu. É um pouco diferente do que o mercado tradicional começa a fazer, né? Quando você entra numa tendência ali das criptos, né, e as criptos te possibilitam ter uma taxa de acerto às vezes até mais baixa, porque quando dá a pancada o risco ganho é muito alto, né, de você conseguir aproveitar essas movimentações, né? Um padrão que eu vejo muito aqui nas criptos é o seguinte, né? A moeda começa a subir, monta os pivôzinhos de alta, dá uma arrancada e aí ela vai para o sprint final, parece, né? Meio que monta um triângulo ou uma flâmula, geralmente um triângulo ascendente aqui, e aí depois de várias movimentaçõezinhas de alta, ela dá a pancada final, e aqui geralmente as pessoas entram desesperadas, tentando pegar uma parte desse movimento e depois vai. Eu vou pegar como exemplo a XS, né? Esse padrão aqui que eu desenhei na tela, desenho mal, mas acho que vai dar para vocês entenderem bem aqui. A XS, gráfico de, por exemplo, de 15 minutos, né? Dá para operar um gráfico de 15 minutos aqui? Dá, né? Gosto muito de pegar retrações, né? De movimento. Sobe, corrige aonde? Retração de 50% aqui. E, de novo, básico de análise técnica, né? Por que as pessoas não pegam esses trades, às vezes, em cripto? Por não estar simplesmente olhando as operações. É só isso, né? Se você pegar para utilizar padrão de análise técnica, entrou volume em perna 1? Entrou. Corrigiu? Eu gosto de pegar, não sei se você pega a retração. Você usa FIBO? Uso. É o que mais uso para definir alvos e stop. Eu não gosto de pegar qualquer ativo
sem que ele bata em pelo menos 50%. Se bate só na primeira retração ali de 38,2, eu costumo deixar de fora, ficar de lado ali, eu deixo passar a oportunidade, porque eu acho que frustra muito. Exatamente. Então, eu gosto de pegar sempre que bate em retração. E a XS é um ótimo exemplo, tá? E, de novo, como é que faz para pegar esse tipo de oportunidade? Tem que só estar olhando o tempo todo ou separando as moedas que mais estão oscilando no dia, né? Eu comentei das moedas que eu olho, depois eu vou por variação, o que mais está caindo e o que mais está subindo. Eu estou de olho nessa moeda BNX, não sei se vai morrer o projeto, né? Você chegou a ver o que aconteceu esses últimos dias aí? Estava 170, tá 54 dólares já, em 5, 6 dias ali, né? Mas então, a moeda... Não sei o que rolou, tá? Mas, ó, essa moeda a gente pode pegar como exemplo, tá? Padrão de análise, né? Cai, corrige e depois ele volta para montar uma perna 3, né? Gráfico aí de 15 minutos ou de 5 minutos nessa moeda. Cai com volume, bate em retração de 5, a gente não tem nenhuma perda de mínimas aqui. Se tivesse começado a live uma meia hora antes, dá para ter pego o trade, hein? Junto. Aqui, tá? E aí, um ponto que a galera se engana. Dá para trabalhar com stop curto em cripto? Dá. Dá. Tá? De novo, não adianta você entrar arriscando 30% do seu capital num stop de 0,70%. Provavelmente você vai quebrar. Né? Mas quando você trabalha com stop curto, vou entrar pelos 5 minutos para olhar o movimento do gráfico diário, a razão de risco-ganho que você pode ter é muito boa. Por exemplo, cai com aumento de volume, já vou voltar para a XS no exemplo de compra, tá? Sobe com diminuição do volume, faz um candle na região de retração e aponta para baixo. A gente tem aqui, tá? Só para que fique mais ou menos claro, um stop de 0,60, tá? E o alvo dessa operação aqui, né? A gente já tem um risco ganho de 3, ó, vamos pôr aqui uns 5 para 1 já praticamente. Vamos ver aqui onde que tá. Ó, já tá batendo, já chegou a bater 5 para 1 de risco ganho. Ou seja, em exemplo de números, se a gente está arriscando 100 dólares nessa operação e você não ensaiou dela, já tem 500. Tá? E anda muito mais. E o alvo desse trade é lá embaixo, é no 51,80. Nós estamos falando de um risco ganho aproximadamente, aí vamos ver se é 12 para 1, 14 para 1, ó, 12 para 1, chutei certo aqui. Ou seja, você entra arriscando 100 dólares para um alvo, se você vai buscar o alvo final e não faz parcial, de 12 vezes o que você arriscou perder. Pessoal, uma operação dessa que atinge o alvo, para quem não gosta de fazer parcial, equivale a ter 12 oportunidades que, se você entrar e todas elas derem stop cheio, você ainda não perde dinheiro. Sim. Eu vejo esse mercado de trading em mundo cripto crescendo muito nos próximos anos, muito mesmo, tá? Pessoas migrando para lá, gerando mais oportunidades, até porque quando você fica comprado e vendido e você acerta uma entrada para day trade e tem uma movimentação de swing trade, você pode carregar, né? As pessoas têm dúvida se dá para carregar ou não, dá. A taxa média das exchanges para você carregar uma operação no mercado futuro está de 0,9% ao mês. Né? Aqui a gente já está falando que em 5 minutos a moeda caiu 3,5%. Né? Então você demoraria aí alguns meses para que o seu preço de venda chegasse nesse patamar. Tá? Então dá para fazer isso. Então essa para mim é uma das principais vantagens ali do mundo cripto. Você conseguir carregar uma operação de swing trade, proteger a sua operação e poder abrir novas outras, né? Por isso que o pessoal sempre pergunta para mim, mas por que você trabalha com alavancagem máxima? Pessoal, eu libero a alavancagem máxima para que ele retenha pouca margem, mas eu não uso alavancagem, eu só uso o poder de reter pouco capital da minha conta para poder operar.